Imagine que você é o predador supremo da sua época. Um gigante de 12 metros, com mandíbulas serrilhadas e força suficiente para dilacerar carne com facilidade. Mas hoje algo está errado. O cheiro de carniça não te leva a nenhuma carcaça recente. Os rastros de presas são escassos. O vento sopra seco e o vazio em seu estômago se transforma em dor. Você está faminto, não come há dias. A paisagem da planície jurássica parece morta, até que um movimento à distância atrai seus olhos aguçados. Um colosso herbívoro caminha com lentidão, um estegossauro. Suas placas se erguem como bandeiras de guerra, e sua cauda, longa, musculosa, armada com 4 espinhos, se move com a leveza ameaçadora de um pêndulo pronto para atacar. Você sabe do risco. Já viu outros da sua espécie morrerem tentando. Mas seu corpo está fraco, e se não comer hoje, você morre amanhã. Então você decide. Suas garras tocam o chão, seu corpo se abaixa. Você se aproxima silenciosamente entre as sombras dos cicadáceos e samambaias. O estegossauro vira o pescoço lentamente. Ele te vê. Não corre. Não foge. Ele vira de lado. A cauda se ergue. Você avança. E então, o impacto. Não há tempo para gritar. Um dos espinhos do Tagomaiser perfura seu quadril como uma lança viva. O golpe é forte o bastante para quebrar ossos. Você cai, sente o sangue escorrer quente, pesado. As patas traseiras não respondem mais. Você tenta se arrastar, mas só sente dor. A visão começa a turvar. O estegossauro já partiu, mas você não está só. Os carniceiros jurássicos esperam pacientemente até que você não aguente mais, e assim eles vão devorá-lo. Carniceiros menores se aproximam, hesitantes, mas famintos. Eles não precisam te matar. O Tagomaiser já fez isso por eles. Você agoniza, seu corpo treme, seu olhar se apaga aos poucos, e nos seus últimos momentos percebe a dura verdade da natureza, o terror do Jurássico. Não era sempre quem caçava, às vezes era quem sabia se defender. Durante o Jurássico Superior, há aproximadamente 155 a 150 milhões de anos, o mundo era um palco de transformação ecológica intensa. Florestas de coníferas, cicadáceas e samambaias dominavam o cenário, estendendo-se por vastas planícies sob um clima quente e sazonal. Nessa paisagem repleta de colossos herbívoros e predadores imponentes, emergia uma criatura que, embora não fosse carnívora, impunha respeito e temor entre os carnívoros de sua época, o Stegosaurus. Com cerca de 9 metros de comprimento e um peso estimado entre 4 e 5 toneladas, o Stegosaurus pertence à ordem dos ornitisquianos e ao clado dos estegosaurídeos, grupo conhecido pelas placas dorsais e espinhos caudais. As características mais marcantes do Stegosaurus são, sem dúvida, as grandes placas ósseas que se projetam de seu dorso e o conjunto de 4 espinhos longos e afiados em sua cauda, conhecidos cientificamente como Tagomaiser, um termo que, apesar de ter origem humorística, foi adotado amplamente na paleontologia para descrever essa estrutura. Embora o Stegosaurus não possuísse a velocidade dos ornitópodes ou a altura monumental dos saurópodes, tampouco a agressividade dos ceratopsídeos do Cretáceo, ele representa um notável exemplo de adaptação defensiva. Muito além do que sua aparência letárgica poderia sugerir, o Stegosaurus era uma máquina de sobrevivência perfeitamente ajustada à realidade brutal de sua época. Em especial, sua cauda se tornou objeto de estudos recentes por seu potencial de causar ferimentos letais em predadores, especialmente no Allosaurus, o carnívoro dominante do mesmo ecossistema. As placas dorsais do Stegosaurus, anteriormente consideradas possíveis armaduras defensivas, são hoje interpretadas como estruturas multifuncionais. Com base em análises histológicas e modelos computacionais,
Muitos paleontólogos defendem que essas placas auxiliavam na termorregulação, funcionando como radiadores biológicos. Com um tecido ósseo altamente vascularizado, as placas permitiam a troca de calor com o ambiente, essencial para manter a homeostase em um animal de grande porte. Além disso, elas também poderiam desempenhar papéis em exibições visuais, seja para fins reprodutivos, intimidação ou reconhecimento intraespecífico. Contudo, quando se trata de defesa ativa, o destaque absoluto recai sobre o Tagomyser. A cauda do Stegosaurus era incomumente flexível, uma característica possível pela ausência dos tendões ossificados presentes em muitas outras espécies de dinossauros. Essa mobilidade permitia que o animal desferisse golpes laterais e ascendentes com precisão, velocidade e força consideráveis. Os espinhos do Tagomyser podiam ultrapassar 90 centímetros de comprimento e eram reforçados na base para suportar o impacto contra ossos duros, como costelas ou quadris de carnívoros. Em 2005, um estudo conduzido por Kenneth Carpenter e colegas forneceu uma das mais convincentes evidências fósseis do uso letal do Tagomyser. Uma vértebra de Allosaurus, encontrada com uma perfuração perfeitamente compatível com o diâmetro de um espinho de Stegosaurus, exibia sinais de cicatrização parcial, sugerindo que o predador sobreviveu por algum tempo após o ataque, mas possivelmente sucumbiu à infecção. Outras descobertas indicam que até 10% dos espinhos de Stegosaurus encontrados apresentam fraturas curadas, evidência clara de que esses animais realmente usavam suas caudas em combate. As reconstruções musculares, baseadas em parentes modernos como aves e crocodilos, revelam que a musculatura caudal do Stegosaurus era densa e disposta de forma a maximizar o torque e a aceleração dos espinhos. Simulações biomecânicas indicam que os golpes podiam atingir velocidades superiores a 40 km em sua extremidade, o que, considerando a massa e a rigidez dos espinhos, resultava em uma energia cinética devastadora. Um único golpe certeiro poderia atravessar a caixa torácica de um predador, perfurar órgãos vitais ou fraturar a pelve, incapacitando o atacante de forma quase imediata. O Stegosaurus não apenas convivia com predadores como o Allosaurus, mas também com outros terópodes como o Ceratosaurus e o Torvosaurus. Embora esses predadores possuíssem ferramentas letais, como dentes serrilhados e membros anteriores com garras curvas, atacar um Stegosaurus adulto representava um risco elevado. Predadores geralmente optam por presas com o menor risco possível. Nesse contexto, o Stegosaurus adulto, com seu arsenal caudal, podia dissuadir até os mais experientes caçadores. A hipótese de que o Stegosaurus vivesse em grupos também oferece uma camada adicional de proteção. Embora ainda não haja consenso absoluto, a descoberta de fósseis de múltiplos indivíduos juntos em algumas formações geológicas levanta a possibilidade de comportamento gregário, ao menos em certas fases da vida. Um grupo de Stegosaurus adultos poderia formar um verdadeiro círculo defensivo, com as caudas voltadas para fora, como fazem alguns mamíferos modernos. Isso teria tornado o ataque a um grupo muito mais perigoso e energeticamente custoso para qualquer predador. Do ponto de vista evolutivo, o Stegosaurus é um descendente dos primeiros tireóforos, um grupo de dinossauros herbívoros com corpos robustos e proteção dérmica. Ao longo do tempo, esses animais desenvolveram placas dérmicas cada vez mais elaboradas, culminando nos estegosaurídeos. Parentes próximos do Stegosaurus, como o Kentrosaurus da África e o Huayangosaurus da China, também exibem espinhos corporais, embora em configurações diferentes.
Essa diversidade sugere que os estegossaurídeos exploraram uma variedade de estratégias defensivas, adaptando suas estruturas ao tipo de predador e ao ambiente em que viviam. Com relação ao cérebro, muito tem sido dito sobre a suposta baixa inteligência do Stegosaurus. Seu encéfalo, de fato, era pequeno em proporção ao corpo, com cerca de 80 a 90 gramas, o que levou a mitos antigos, como a ideia de que possuía um segundo cérebro localizado na região sacral, hoje refutada. Apesar disso, não há evidência de que essa capacidade cognitiva limitada tenha sido um entrave à sua sobrevivência. Seu estilo de vida, centrado em alimentação de baixo nível e defesa física, não demandava processos mentais complexos. A alimentação do Stegosaurus consistia principalmente de vegetação rasteira. Seus dentes pequenos, dispostos em fileiras simples, não eram ideais para mastigação prolongada. Em vez disso, ele provavelmente arrancava plantas com o bico córneo e as engolia com o auxílio de um palato simples. O processamento digestivo era, quase certamente, auxiliado por gastrolitos, pedras ingeridas intencionalmente que ajudavam na trituração de material vegetal dentro do estômago, prática comum entre dinossauros herbívoros. A distribuição geográfica do Stegosaurus está majoritariamente concentrada na Formação Morrison, uma das mais ricas jazidas fossilíferas do mundo, localizada no oeste dos Estados Unidos. Fossilizações encontradas no Colorado, Wyoming, Utah e outras regiões revelaram esqueletos bem preservados e permitiram reconstituições anatômicas precisas. A abundância de fósseis de Allosaurus nessa mesma formação reforça a hipótese de interações predador-presa recorrentes, com o Stegosaurus desempenhando um papel essencial no equilíbrio ecológico do ecossistema jurássico. Ao contrário de muitos dinossauros carnívoros, cujas ações agressivas são amplamente celebradas pela cultura popular, o Stegosaurus demonstra que a sobrevivência também pode ser conquistada pela dissuasão, pela defesa ativa e pela intimidação estratégica. Em um mundo de dentes e garras, ele confiava em placas e espinhos, e funcionava. Mesmo no imaginário coletivo, o Stegosaurus ocupa uma posição de destaque. Desde as primeiras exposições em museus do século XIX até representações em filmes e documentários, sua silhueta inconfundível inspira fascínio e admiração. Mas além do ícone cultural, está um animal real, moldado por milhões de anos de pressão evolutiva. Um sobrevivente, um guerreiro relutante, um lembrete de que, no teatro da natureza, o papel de protagonista nem sempre é reservado ao predador. O Stegosaurus, com sua cauda letal e armadura dorsal, era muito mais do que uma figura imponente. Ele era uma das mais eficazes respostas evolutivas às ameaças constantes de um mundo pré-histórico. E mesmo sem rugidos ou corrida, sua presença bastava para impor silêncio e respeito nas planícies jurássicas. Porque no fim, o terror do Jurássico não era um carnívoro. E assim, entre placas ósseas e caudas letais, o Stegossauro se despede da história. Um gigante gentil, armado como um guerreiro, que enfrentava um mundo brutal com coragem e instinto. Vivendo há mais de 150 milhões de anos, esse colosso herbívoro não era apenas uma presa, era resistência viva em forma de dinossauro. Sua presença nos lembra de que até as criaturas mais lentas podem ter defesas letais e que a natureza, mesmo em sua forma mais antiga, sempre soube equilibrar força e vulnerabilidade. Hoje tudo o que nos resta são fósseis. E a certeza de que por um breve momento da história, a Terra foi lar de seres que parecem ter saído da nossa imaginação, mas que foram reais. Se você curtiu essa viagem pelo passado pré-histórico, deixe seu like, compartilhe com quem ama dinossauros e se inscreva no canal para mais aventuras jurássicas como essa. Porque aqui, a pré-história está sempre viva.